Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Queria falar para vocês que é um prazer ver vocês de novo. E estou gravando essa videoaula do conteúdo que nós iniciamos o segundo semestre, letivo aqui na Escola Simão. Desejo que vocês estejam com muita saúde, vocês estejam bem, que usando máscara, tá? Sempre passando álcool gel, sempre se protegendo aí contra o coronavírus, tá? Então, para iniciarmos o conteúdo de Química, nesse segundo semestre, nós vamos iniciar dando uma introdução ao conteúdo de Cinética Química. Tá? No livro de vocês podem encontrar esse conteúdo a partir da página 122. Tá? Então, vamos dar uma introdução ao conteúdo de Cinética Química, que foi a aula que nós tivemos na quinta-feira, beleza? Na primeira aula. Então, vamos lá. Quem não participou tem a oportunidade agora de assistir a aula, tá bem? Então, pessoal, cinética química, ela estuda a velocidade na qual as reações químicas ocorrem, tá? Existem reações químicas que ocorrem de forma muito rápida, e existem reações químicas que ocorrem de forma muito lenta, tá? Já existem outras reações que ocorrem de uma velocidade mais moderada, tá? Não muito lenta e também não muito rápida. Então, a partir desse tipo de reação, nós podemos determinar se ela ocorreu de forma mais lenta ou mais rápida através da cinética química. Tá? As reações de explosão são as que ocorrem com alta velocidade e liberando uma grande quantidade de energia, como, por exemplo, aquela explosão que aconteceu lá no Líbano, né? Uma explosão muito forte, muito rápida, tá? Liberação de gases muito rápida e liberação de energia muito grande também. Tem outros tipos de reações que ocorre na forma mais lenta do mundo, tá? Como, por exemplo, a formação de diamantes, que requer temperatura, requer condições de pressão e requer muito tempo para se formar esse mineral muito precioso, né? Que é o diamante, que é uma joia muito cara, tá? E muito difícil de se encontrar, por isso que ela é bastante cara e é muito bonita também. Então, existem reações que ocorrem de forma muito rápida, explosões. Existem outros tipos de reações que ocorrem de forma muito lenta, como, por exemplo, formação de diamantes. E essas reações químicas estão relacionadas com a cinética química, tá? A velocidade na qual as reações ocorrem. Beleza, galerinha? O que nós podemos ver nas seguintes imagens abaixo, tá, pessoal? Ó, nós podemos ver a corrosão de metais através do ferrugem na primeira imagem, tá? Podemos ver também a formação de cavernas, tá? Aquelas rochas, aqueles formatos de rocha dentro das cavernas. Podemos ver também a explosão de dinamite, uma explosão, né? E também podemos ver a queima do cigarro. Mas o que todas essas imagens, o que todos esses acontecimentos aqui têm em comum, tá? O segredo, pessoal, está na velocidade. Por exemplo, para formar as estalactites e estalagmites de uma caverna, que são aqueles monumentos rochosos lá que formam aquelas figuras, tá? Demora milhares ou até milhões de anos para se formar. Beleza? A corrosão de um metal demora apenas alguns meses ou alguns anos. Um cigarro ele é consumido em cerca de minutos por uma pessoa, tá? E um diamante, uma dinamite explode instantaneamente a partir do momento que você acendeu o pavio, apertou ali o detonador, ela explode, tá certo? Então, a velocidade das reações químicas influenciam, tá, no tempo que elas ocorrem. Beleza, gente? Então, pessoal, essa velocidade das reações químicas, de forma lenta ou de forma muito rápida, ela pode ser medida, a sua velocidade média pode ser medida, tá? E nós podemos medir a velocidade de uma reação química através da seguinte fórmula, tá? Que é a velocidade média, que é igual a variação de concentração dos reagentes, dividido pela variação do tempo. Tá certo, gente? Então, nós temos aqui, ó, Vm, velocidade média, tá? Delta, colchete, aqui, ó, é a variação de concentração, dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo. Essa é a forma para calcular a velocidade média de uma reação química. Ou seja, a velocidade média é igual à variação da concentração, que é o estado final,
menos o inicial, tá, gente? Toda variação, ele mede o estado final menos o inicial. Então, variação da concentração, tá? É a concentração final menos a concentração inicial, dividido por variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, beleza? Vm é a velocidade média, delta cochete, variação de concentração, tá? Opa. Delta T, variação de tempo. E outra coisa, pessoal, que é bem importante, o módulo, tá? Esses dois traços aqui, ó, significa um módulo. O módulo é para quando você estiver medindo o valor da velocidade média, se der uma divisão que vai dar um resultado negativo, você coloca essa divisão entre módulo, tá? Você colocando o resultado dessa divisão entre módulo, você vai poder converter o resultado para um resultado positivo. Por quê? Porque velocidade média, pessoal, a velocidade não se mede em resultado negativo. A velocidade nunca é um resultado negativo. Por exemplo, eu vou viajar da Carnaúba lá para Penaforte numa velocidade média de menos 50 km por hora. Tá? Não existe essa velocidade, menos 50 km por hora. Tá? Existe 50 km por hora. Resultado positivo. Beleza? Então eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco para vocês. Bom, pessoal, aqui nós temos um exemplo, tá? Que vai ajudar bastante vocês a entenderem como calcular a velocidade média de uma reação. Por exemplo, a partir da reação magnésio, tá, mais ácido clorídrico, HCl, 2HCl, formam-se MgCl2, ou seja, cloreto de magnésio mais H2, que é o hidrogênio. Tá? Então, a partir de várias amostras dessa reação aqui, ó, foram obtidos diversos resultados que foram colocados nessa tabela. Né? Tá? Por exemplo, aqui nós temos a massa consumida em gramas de magnésio e o tempo de reação em minutos, em 4 amostras da reação. Por exemplo, na primeira reação, foram consumidos 0,2 gramas de magnésio em 1 minuto. Tá? Na primeira reação, foram consumidos 0,2 gramas de magnésio em 1 minuto. Na segunda reação, já foram consumidos 2 gramas de magnésio em 5 minutos. Terceira reação, 4 gramas de magnésio em 15 minutos. E na quarta reação, se manteve, né? 4 gramas de magnésio a partir de 20 minutos. A questão quer saber o seguinte: determine a velocidade média da reação no intervalo de letra A, 1 a 5 minutos. Letra B, 1 a 15 minutos. E letra C, 1 a 20 minutos. Letra D, 5 a 15 minutos. E letra E, que eu coloquei a letra C aqui, né? A letra E, eu errei, 15 a 20 minutos. Tá? Então, vamos lá utilizar a fórmula da velocidade média para calcularmos esse valor nesse intervalo de tempo. Beleza? Por exemplo, pessoal, letra A. No intervalo de tempo de 1 a 5 minutos, tá? Quando nós formos utilizar a fórmula da velocidade média, nós temos que saber quem é o tempo final e quem é o tempo inicial. Nós temos que saber quem é a concentração final e quem é a concentração inicial. Através de quê? Dos valores da tabela. Tá? A tabela sempre vai trazer os valores para você acompanhar. Beleza? Então, se o intervalo de tempo é de 1 a 5 minutos, quer dizer que a reação começou em 1 minuto e terminou em 5 minutos. Ou seja, substituindo na fórmula da velocidade média aqui, 5 minutos é o tempo final e 1 minuto é o tempo inicial. Beleza, gente? Então, 5 minutos, eu coloco aqui no lugar do tempo final embaixo, 5 minutos menos tempo inicial, 1 minuto. Beleza, gente? Aí você vem aqui no quadro. Se 5 minutos é o tempo final e 1 minuto é o tempo inicial, qual será o valor da concentração final e o valor da concentração inicial? É só você relacionar, tá, ao tempo. Tá? É só você relacionar os valores da massa ou da concentração ao tempo. Se em 5 minutos é o tempo final, 2 gramas é a concentração final. Tá? 5 minutos é o tempo final, 2 gramas é a concentração final. Então, você coloca um abaixo do outro, um em cima do outro, ou um abaixo do outro. 5 minutos, tempo final, 2 gramas, concentração final.
Então, em cima, ó, 2 gramas, concentração final menos 0,2 gramas, que é a concentração inicial. Por quê? Porque 0,2 gramas está para o tempo inicial, que é 1 minuto. Beleza, gente? Colocado isso na fórmula, vocês só subtraem e dividem agora. 2 gramas menos 0,2 gramas dá 1,8 gramas. 5 minutos menos 1 minuto dá 4 minutos. Dividindo aqui, vocês vão obter 0,45 gramas por minuto, tá? Então, é dessa forma que nós calculamos a velocidade média de uma reação química através dessa formulazinha mágica aqui, ó. Cuidado para não confundir e trocar os valores aqui, quando for colocar. É sempre o valor final menos o valor inicial. Então, você, para se basear, olhe primeiro o intervalo de tempo. Começou em 1 minuto e foi até 5 minutos. Então, 1 minuto, tempo inicial, ó, você coloca lá embaixo. 5 minutos, tempo final, você coloca na frente, tá? O final vem primeiro e o inicial fica por último na forma. Então, não vamos misturar não, tá? Vamos para a letra B. Na letra B, o intervalo de tempo já é de 1 a 15 minutos, tá? Substituindo na fórmula da velocidade média, nós temos tempo inicial 1 minuto, tempo final 15 minutos, tá? Então, eu pego 15 minutos, ó, coloco aqui no lugar do tempo final, ó, 15 minutos menos tempo inicial 1 minuto. 15 menos 1, tá? Minutos. Em cima é a concentração. Então, vamos lá para o quadro agora, ó. Vamos lá para o quadro. 15 minutos, tempo final, 4 gramas, concentração final, tá? Então, eu vou e coloco lá em cima. 4 gramas concentração final, menos concentração inicial. Se 1 minuto é o tempo inicial, ó, 0,2 gramas, concentração inicial, papai, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 4 gramas menos 0,2 gramas. Beleza, gente? Agora eu subtraio e divido. 4 gramas menos 0,2 gramas, 3,8 gramas. 15 minutos menos 1 minuto, 14 minutos. Aqui eu divido e obtenho 0,27 gramas por minuto, tá certo? Agora, pessoal, deixa eu dar um exemplo para vocês que vocês vão utilizar no exercício de vocês. Na hora de vocês resolverem, tá? Colocando aqui a fórmula da velocidade média, concentração, tempo. Se por acaso vocês chegassem aqui, ó, vou colocar aqui para vocês verem, e aqui fosse ao contrário, por exemplo, 0,2 gramas menos 4 gramas, ia dar um resultado negativo aqui, ó, tá? Ó, menos 3,8 gramas. Se eu fosse dividir menos 3,8 gramas por 14, não iria dar um resultado positivo aqui não, tá? Iria dar um resultado negativo. Se fosse dar um resultado negativo aqui, ó, por exemplo, menos 3,8 gramas dividido por 14, você teria que colocar o módulo, tá? Ó, coloca uma seta aqui e depois, uma seta não, coloca uma reta aqui, ó, um tracinho aqui, outro tracinho aqui e pronto, formei o módulo, tá? Eu colocando em módulo a divisão aqui, que vai dar negativa, eu posso colocar o resultado final positivo, tá? Por quê? Porque velocidade média não existe resultado negativo, por isso que a gente utiliza o módulo para não dar resultado negativo. Beleza, gente? Bom, gente, continuando aqui com o nosso slide, tá? Nós podemos ver o seguinte, que a partir das concentrações, a velocidade, tá, de formação das reações, elas variam, tá? Ela pode variar, ela pode aumentar ou diminuir. Por exemplo, quando uma reação está acontecendo, ó, o reagente, a concentração do reagente vai diminuindo, tá? Porque ele vai sendo consumido na reação. Beleza? Ó, a concentração do reagente diminui com o tempo. Já os produtos que estavam embaixo, não tinha produto ainda na reação, né? Quando os reagentes vão sendo consumidos, eles vão sendo formados, tá? Então, a concentração dos produtos aumenta com o tempo. E a velocidade, com o passar do tempo, vai diminuindo. Porque quando inicia a reação, a velocidade está alta. Mas quando a reação vai terminando, a velocidade vai baixando. Tá bom? Então é isso que esses gráficos querem falar, que é o que acontece
com a concentração em uma reação química. Então, pessoal, nós temos também, numa reação química, tá, através da velocidade, a teoria das colisões. O que é que quer dizer a teoria das colisões? Quer dizer que as reações químicas, para ocorrerem, os átomos têm que colidirem uns com os outros, tá? Tem que se chocarem, tem que ocorrer um choque desses átomos. Então, segundo a teoria das colisões, para uma reação ocorrer, tem que ter essas duas condições: afinidade entre as espécies reagentes e tem que ter também um contato apropriado entre os reagentes, tá, gente? Por exemplo, aqui nós temos uma primeira reação, tá? Uma bolinha, um átomo verde reagindo com 3 outros átomos. Um átomo com a bolinha verde, outro com a bolinha vermelha e outro de uma bolinha azul. Isso aqui é um átomo só, tá, gente? Com três átomos diferentes, tá? É uma substância com 3 átomos diferentes, na verdade. Aqui é uma substância com um átomo só, tá certo? Então, na hora da colisão, tá? Esse aqui é um reagente que vai reagir com esse. Na hora da colisão, esse átomo verde tem que se chocar com o outro átomo verde. Tem que ter uma afinidade entre os átomos que estão se chocando, tá? Que estão colidindo. No momento que eles colidem, tal, é chamado um momento de complexo ativado, tá? Que é o momento de maior energia que a reação alcança. É o complexo ativado no momento do choque, tá? Quando esse choque tem um contato apropriado, ou seja, um átomo com afinidade com outro átomo reagente, ocorre a reação, ou seja, os dois se juntam e se separam, tá? Formam outras duas substâncias diferentes. Tá? Reação ocorreu de forma perfeita aqui, tá certo? Já nesse outro caso aqui embaixo, ó, nós temos a bolinha verde, o átomo verde, reagindo com a substância, mas colidindo com um átomo que ela não tem afinidade. Nesse caso, o átomo de cor vermelha, tá? Então, como esse átomo verde não tem afinidade com o vermelho, na hora da colisão, não ocorre uma colisão que a gente chama de colisão eficaz. Tá? No complexo ativado não ocorre uma colisão eficaz. Então, esse átomo verde ele volta para trás e os outros 3 átomos voltam para onde eles estavam também. Ou seja, não ocorreu uma reação química. Por quê? Porque não houve afinidade entre os reagentes e não houve um contato apropriado. Tá bom, gente? Outra coisa sobre a velocidade das reações. Vamos considerar essa analogia. Ó. Situação 1, tá? 2 mesas de sinuca e a situação 2 também é uma mesa de sinuca na situação 1, uma mesa de sinuca na situação 2. Então, ó, na situação 1, a mesa de bilhar com 2 bolas, uma preta e uma branca. Na situação 2, mesa de bilhar com uma bola preta e 10 brancas. Em qual das duas situações será mais fácil provocar o choque de uma bola preta com uma branca? Evidentemente, na segunda situação, em que o número de bolas brancas é maior. Então, a gente dá para ver, ó, na situação em que só tem 2 bolas, tá? Vai ser mais difícil a colisão. Na segunda situação, tanto de bolas, tá? 10 bolas brancas para se chocar com a preta. Então, tem mais probabilidade de acontecer esse choque. Então, ó, quanto maior o número de bolas, maior a probabilidade de choque, tá? Que é o que acontece nas reações químicas. Quanto maior o número de átomos, quanto maior o número de colisões, tá? Maior a velocidade da reação, maior é a probabilidade da reação acontecer. Então, pessoal, a velocidade de uma reação, isso aqui é muito importante, tá? Ela vai depender de 3 fatores: da frequência dos choques, tá? O número de vezes que ocorrem esses choques, essas colisões. Quanto mais colisões ocorrerem, quanto mais choque ocorrer, mais rápido vai ser a reação. Da energia, tá? Ou dos choques, ou da violência com que ocorrem esses choques. Quanto mais forte, quanto mais energia tiverem essas colisões, mais colisões eficazes irão acontecer. E também da orientação apropriada das moléculas, aqui é muito importante. Tá? Se tiver frequência das colisões, se tiver energia e se não tiver a orientação adequada, a reação não ocorre. Por exemplo, aqui nós temos as orientações das colisões. 2 átomos vermelhos, ó, se colidindo com 2 átomos de cor verde aqui, ó, mas eles não têm uma orientação adequada. Tá? Isso aqui está na horizontal, isso aqui está na vertical. Essa bolinha vermelha se choca aqui no meio das duas, mas não ocorre a formação de uma colisão efetiva. Tá? Então não ocorre, ó, reação química.
porque a colisão não foi efetiva. Nesse segundo exemplo, nós temos duas substâncias, dois átomos aqui vermelhos e dois átomos verdes se chocando na horizontal também. Mas também não ocorre colisão efetiva. Por quê, mano? Porque só vão se chocar esse átomo da frente com esse outro átomo da frente aqui, ó, esse de trás e esse de trás, não se colidem. Então não tem como a reação acontecer, tá? Já nesse terceiro exemplo, ó, os dois estão na vertical, tá? Ó, as duas bolinhas vermelhas e as duas bolinhas verdes. Na hora da colisão, a bolinha vermelha de cima se choca com a bolinha verde de cima, a bolinha vermelha de baixo se choca com a bolinha verde de baixo. Então, ocorreu uma colisão, uma orientação adequada e ocorreu uma colisão eficaz aqui, tá? Então, como ocorreu a colisão eficaz, ó, a bolinha de cima se junta com a bolinha vermelha de cima se junta com a bolinha verde de cima e as duas saem formando a substância, ó, formou uma reação. E a de baixo se junta com a verde de baixo, ó, e formou também outra substância. Então, colisão efetiva e ocorreu uma reação química nesse nosso exemplo aqui, tá, gente? Então, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Da aula de hoje sobre cinética química. Na próxima semana, eu mandei um exercício para vocês, espero que vocês consigam resolver. Se tiverem dúvida, me procurem. E quem não conseguiu assistir a aula, pode assistir a partir de agora desse vídeo, tá? Então, beleza, gente? Valeu e foi boa.